Bom dia a todos vocês. Essa é a nossa segunda aula de História, já na 8ª semana de estudo à distância. Iniciar fazendo a correção, presta bem atenção, da questão que foi passada para casa na página 17. Então, você já vê que a resposta correta é a letra C. Letra C, mas vamos analisar por que as outras estão erradas, né? Observando a imagem a respeito da fundação de Roma, analisar a alternativa correta que você já vê, que é a resposta da letra C. Mas por que a A e a B estão erradas? A letra A diz que a estátua mostrada na imagem simboliza a explicação histórica da fundação de Roma. Qual é o erro dessa afirmação? Deixem pelo menos o microfone ligado. Qual é o erro da alternativa A? Milena. Professor, porque não é histórica, é mitológica. Boa! Eu não vou poder deixar o microfone ligado porque meu irmão tá assistindo lá, tá só eu e ele tá fazendo barulho lá na televisão. Ok. Então, alguém disse aí porque não é a explicação histórica, é a explicação mitológica. Esse é o erro da letra A. Letra B. A estátua está relacionada à formação do Império Romano, em que Rômulo e Remo foram os primeiros imperadores. Qual o erro, Guilherme e os demais, dessa letra B aí? Quem sabe? O Império Romano? Isso, porque na fundação do Império, boa, Nália, não é a fundação do Império, é a fundação da cidade de Roma, que inicialmente vai ser uma monarquia. Lembram as 3 fases da história de Roma? Quem lembra? Quais são, Gabriel? Liga o microfone aí para responder. Deixa eu ver se me... O Nália, vê se lembra. Oi. Primeiro é a monarquia. Depois da monarquia vem o quê? Império. O império é o último. Aí no meio nós temos um lá. Monarquia, por último, império e no meio. Aquele sistema de governo que o povo participa, escolhe, opina. República? República, boa. República. Então, inicialmente a história de Roma divide-se em 3. Monarquia, república e império. Então, por isso que não é a letra B, porque Roma nasce como monarquia, não como império, é a última fase, o império. Letra C. A estátua representa o mito da fundação de Roma, qual tem como protagonistas os gêmeos Rômulo e Remo e a loba. Resposta C. Diz aí, Gabrielzinho. Ô, Peiti, naquela hora que eu não estava lembrando como era que se dizia. A palavra república, né? É. Ok. Não precisa decorar agora, a gente sempre vai estar voltando a esta divisão em 3 etapas da história de Roma. O crescimento de Roma. Então, a gente viu que Roma foi fundada já lá na página, voltando ao livro didático agora, hein? A gente viu lá na página 26 que Roma foi fundada pelos etruscos no ano de 753. Essa é a versão histórica. E aí diz assim, ó, o crescimento da cidade de Roma. Nessa, professor. Oi? Não, deixa eu ir perguntar aqui. 31 de idade. 31 de idade. Então, até o século VII, ou seja, os anos 600, nós tínhamos ali na chamada Península Itálica um aglomerado de habitações. Tribos que se estabeleceram, deixaram de ser nômadas, chegaram na Península Itálica, deixaram, aliás, de ser nômadas, se tornaram sedentários e passaram a viver do pastoreio de ovelhas e da plantação. Entre elas, destaca-se a tribo dos etruscos, que vão ser os fundadores de Roma. Após, alguém ler esse segundo parágrafo? Posso ler, professor? Vai lá. Após a ocupação etrusca, ruas e estradas foram construídas, assim como foi criado um sistema de captação de água, e qual chegava até a cidade por meio de aquedutos. Também ocorre o desenvolvimento da metalurgia e da cerâmica. Aos poucos, um novo estilo arquitetônico grandioso e imponente começou a ser visto pelas suas formas. Valeu, Nádia. Então, aí as diversas modificações urbanas que os etruscos desenvolveram e empreenderam, fizeram acontecer lá na pequena cidade de Roma, fazendo com que ela crescesse cada vez mais. E aí, segundo esse historiador, Pierre Grimald, logo depois da fundação da cidade de Roma, o rei Rômulo
criou uns limites ali, alguém que ultrapassasse aqueles limites seriam livres em Roma, a cidade da democracia, a cidade da liberdade, a cidade almejada para que todos pudessem morar, ter liberdade. Por esse motivo, diz o último parágrafo, muitos aventureiros da região se dirigiam para o local, cobiçando ser, desejando ter essa liberdade de cidadãos romanos, aumentando consideravelmente a população romana, além de aventureiros, vários agricultores que não possuíam terras em suas regiões, foram para Roma na esperança de se tornarem cidadãos e gozarem da liberdade que havia dentro dos limites da cidade de Roma. Esses aquedutos, essas construções assim, vocês em forma de colunas circulares, vocês lembram o que é isso, não lembram? Sim ou não? Lucas e os demais? Para que se via, Gabriel, Lucas e os demais? Para que se via essas construções? Para levar água para a cidade. Isso. Por cima, a água era conduzida em forma de correnteza para abastecer toda a cidade, tanto para o banho quanto para o consumo. Os famosos aquedutos. Se vocês tiverem a curiosidade, por esse código de realidade aumentada, fazendo a leitura pelo aplicativo RA Positivo, vocês vão ter mais informações sobre todos os aquedutos que haviam, que abasteciam de água a cidade de Roma. Tanto a arquitetura, como eles eram construídos, a finalidade e o nome dos principais onde eles estavam localizados. Muito interessante esse código sobre os aquedutos. Passando a página 32. Como a maioria da população de Roma era formada por homens, então era necessário que esses homens casassem, formassem famílias, gerassem núcleos familiares para aumentar a descendência e a população de Roma. E aí tem novamente um mito do crescimento populacional de Roma, que foi o rapto das Sabinas, ou seja, eram as mulheres que moravam lá na tribo dos Sabinos. Aí eu fiz questão, no livro de vocês não está assim, a página 32, mas aqui na projeção, eu fiz questão de colocar lá no canto superior à direita, o mapazinho que nós temos na página 27. Então eu trouxe o mapa da página 27 aqui para essa imagem, porque se vocês olharem atentamente, nós vamos ter entre as várias tribos que ocuparam a Península Itálica, nós vamos ter a tribo dos Sabinos. Estão vendo ela aí? Sim. Até a tela aqui tá toda bugada. Eu acho que é o problema do teu celular ou da tua Tá dando internet. retorno. Tá dando retorno. É quando o Gabriel liga o microfone. Mas todo mundo faz um sinal aí. Tá vendo esse mapa na tela? Milena, os demais e Guilherme? Só não Gabriel. Mas você pode olhar aí, Gabriel, no seu livro didático, é o mesmo mapa que a gente tem na página 27. Então, nesse mapa da página 27, que está sendo projetado na tela agora, nós temos as ocupações das diversas tribos que chegaram para se fixar na Península Itálica. Entre elas, nós temos aqui, ao lado dos etruscos, nós temos a tribo dos Sabinos. Todo mundo vê, faz o sinal de positivo. Isso. Então, essas mulheres que aparecem aí na página 32 são, segundo o mito, as mulheres que foram raptadas dessa tribo, a tribo dos Sabinos. Foram tomadas como esposas para que os homens de Roma pudessem procriar, gerar núcleos familiares, famílias, e assim aumentar o número de descendentes e povoar a cidade de Roma. Então, o mapa da página 27, você já vem projetado por sobre a imagem da página 32. À medida que Roma crescia, é claro, nós já vimos, os etruscos iam fazendo mudanças urbanas na paisagem da cidade e aumentando o número de habitantes, também de casas, moradias, praças, templos. Os romanos eram muito religiosos. Já dá para saber que a religião romana era politeísta. Todo mundo já entende isso, não já? Positivo? Milena, os demais? Todo mundo entende que os romanos eram politeístas, vários deuses, né? Oi, Gabrielzinho. Pode desativar aqui a internet e ativar de novo, voltou. Ok, valeu. Ou seja, os romanos que vão dominar
o que restou do Império Grego, lá do Alexandre Magno, eles vão absorver também a cultura e a religião dos gregos. Só vão mudar o nome. Então, um exemplo, depois a gente vai ver isso mais detalhadamente. Mas um exemplo, que aquele deus que os gregos chamavam de Zeus, os romanos vão chamar de Júpiter. E assim vai mudar o nome dos deuses gregos ao serem absorvidos pela religião dos romanos. As famílias, outra coisa também que está nessa segunda linha deste parágrafo da vida em Roma, é que ao crescer, ao se organizar, e a cidade de Roma, à medida que vai crescendo, vai formando também grupos, se organizando em grupos. E o que a gente vai ter quando numa cidade, quando estudou lá o começo das civilizações, a gente disse isso. À medida que as tribos nômades se fixam num determinado local e vão se desenvolvendo em civilizações, vão aparecendo o que se chama de estratificação social, ou seja, a sociedade, as pessoas vão se dividindo em grupos. Então, tem um grupo dos trabalhadores, tem um grupo dos artesãos, tem um grupo dos comerciantes, e vai ter também aquele grupo responsável pelo exército, pela defesa, pelos grupos dos militares, e também o grupo dos políticos, daqueles que vão tomar o comando daquela determinada cidade, daquela determinada civilização. São as camadas que, em algumas ocasiões, vão ser relações harmoniosas, mas também vai acontecer conflitos entre esses grupos aí. As famílias daquela de Roma vão ser ligadas a antepassados comuns, assim também como as famílias gregas, e nessas famílias vai se destacar o chamado patriarca, o pater familias, em latim, o pai da família, o patriarca, que em geral é o homem mais velho que determina ali, que detém o comando do grupo familiar. Um pouquinho sobre as estruturas das famílias romanas. Quem ajuda lendo essa janelinha aí? Eu, professor. Vai lá, Milena. A sociedade romana estruturava-se em torno da família, termo que compreendia não apenas pai, mãe e filhos, mas também os escravos, a casa, os animais todos, os bens sob o controle do chefe da família. O pai, todo o parentesco estruturava-se na opção entre pai, mãe e seus parentes. Os parentes do pai, que definia a identidade dos filhos e estabelecia os vínculos da herança, nome, culto, residência, era servos. Severos. Valeu, Milena. Então, a primeira perguntinha. Destaque do texto, a gente tem que encontrar com a palavra do texto um fragmento que comprove que a família romana era em torno do pai, ou seja, era patriarcal. A gente pode destacar aqui o finalzinho da segunda linha, ó, como a Milena leu e a gente acompanhou. Então, a família estava ali sob o controle do chefe da família. 2 pontos, quem era ele? O pai. Isso mostra que a família romana tinha a sua identidade, o seu comando centralizado na pessoa do pai, ou seja, era uma família patriarcal. Agora, deixem o microfone de vocês ligado, que eu quero ali vocês comentem a segunda pergunta. De modo geral, como está estruturada a família brasileira na sociedade atual? Atualmente, como são as famílias do Brasil? As de Roma eram em torno do pai ali, ele que comandava tudo. E hoje em dia? É a mãe. Como Tem assim? a mãe. Tem os avós. Tem pessoas que moram com os avós, é a chefe, a matriarca da família. Então, Várias outras configurações, não tem? Que é o chefe da casa. O pai, o chefe. Às vezes, talvez o filho que manda falar mais alto dentro de casa é o chefe que dá as ordens, né, Gabriel? Aqui em casa é minha mãe. Porque Muito meu bem. pai é que o Marrone da história. É o que da história? O Marrone. Sim, fica só na segunda voz, né? Ok. Então, são diferentes as modernas configurações familiares que temos atualmente, né?
Na página 33, nós vamos ter ali um comentário sobre o papel da mulher lá na sociedade romana. Quando a gente estudou a Grécia, a gente viu que esse papel da mulher diferenciava um pouquinho nas principais cidades gregas. Havia uma diferença entre o papel da mulher de Atenas e o papel da mulher em Esparta. E em Roma, como seria esse papel da mulher? A legislação era severa, a qual era considerada a mulher propriedade do homem, ou seja, do pai, do marido ou algum outro membro da família. Na falta do pai ou do marido, no entanto, as mulheres foram criando estratégias para escapar desse controle masculino. Então, quando o pai já havia falecido e ela ainda não havia casado, ela ficava sob a responsabilidade de outro homem, membro da família. E aí, aos poucos, elas vão criando estratégias, mecanismos para alcançarem a sua autonomia. Em alguns momentos da história de Roma, tiveram liberdade até mesmo para rejeitar casamentos arranjados pelos pais e baterem o pé e dizer: nós não somos objetos, nós não somos propriedade, nós somos pessoas dotadas de vontade. E aí nós vemos uma ilustração ainda nessa página 33 sobre as vestimentas dos romanos, que era essa veste usada por baixo desse manto do ombro. Então, quando fala aí de toga na segunda linha, não é esse manto decaído sobre o ombro, é a veste que está por baixo. Essa veste de gola quadrangular, manga curtas e a borda ali no meio da canela com alguns bordados, a chamada toga. E aí você vê que o homem está com a toga branca, ao passo que a mulher está com a toga um pouco acinzentada. Era a vestimenta mais comum entre os romanos, usada desde a formação de Roma até por volta do ano 100 a.C., século II. E não havia diferenciação entre homens e mulheres, usavam o mesmo tipo de toga. Em geral, a dos homens mais curtas, a das mulheres mais compridas. A cor variando, como a gente comentou, entre o branco e o cinza. A maioria da população vestia a toga pretexta, que tinha a borda tingida de violeta, com essas linhas como você vê aí na ilustração do homem. Mas as mulheres deveriam abandonar esse tipo de toga quando se casavam e também passavam a usar uma estola, que aí sim é esse manto decaído sobre os ombros. Alguém teria alguma pergunta sobre essa nossa conversa de hoje? Não. Vamos ver a tarefinha de casa, né? Lá no livro de atividades, eu quero que vocês respondam. Agora, a segunda e a terceira questão da página 18 de atividades, tá? Então, vocês vão dar um jeito de tirar a foto pegando só na horizontal a segunda e a terceira questão da página 18 de atividades. Prestem bem atenção. Talvez a segunda questão vocês tenham um pouco de dificuldade para responder, porque a resposta da segunda questão ela vai estar... Sim. Página, que página é? 18 de atividade. Presta atenção, Gabriel. Então, a resposta dos... Oi? Quais são as questões? Vai mudar no Classroom, né, professor? Do Classroom. Nada de aperrear pelo privado, hein, Gabriel? Seu Matheus, não sei se está aqui. Quais são as questões? 2 e 3 da página 18 de atividades. Como eu estava tentando... Por enquanto. Como eu estava tentando dizer, talvez a segunda pergunta da página 18 de atividades vocês tenham uma certa dificuldade de responder, porque a resposta dela vai estar na página 34, lá no início da página 34 do didático, e a gente ainda não chegou lá. Mas a terceira vai ser mais fácil de responder. Então, recapitulando para casa, segunda e terceira questão da página 18 de atividades. Vai estar lá no Classroom e a gravação disponível no YouTube para qualquer dúvida. E também pode perguntar no privado. Dúvidas no privado, resposta pelo Classroom. Lembrando novamente, dona Aimé, que ainda não mandou nenhuma atividade desde que a gente começou. Estou esperando o seu retorno, dona Aimé. E Letícia se identificar lá, porque a gente lembra hoje, mas quando chega sexta-feira, não consegue mais lembrar quem é aquele nome, aquele que está lá no Classroom. Isso vale para todos. Quem está mandando pela conta do pai e da mãe deve se identificar.
Diz Gabriel. Ai, tá na aula agora. Tá. Diz Gabriel. Eu não consigo mandar pelo Classroom. Você consegue, você destrava jogo do PlayStation, rapaz. Vira o computador, Assim que ele consegue. o videogame ao avesso, tente lá, siga os passos que tá lá no tutorial, que você consegue. Você conseguiu das outras semanas, por que não consegue agora? Dúvidas Ô, do privado? Cleitinho, Sim. é porque o celular da